Só deixar claro que são 99 gols no Maracanã com a camisa do Flamengo. Royal também. Lá vem ele, na força física, na vontade. Emerson Royal. Pedro. Erra uma devolução para o Royal. Pedro chega dividindo. Tirando o Jean. Jean cai, dobra o joelho. Acabou sofrendo falta cometida pelo Emerson Royal. Vem aí uma grande decisão de campeonato carioca entre Fluminense e Flamengo. Fesh. Bateu mal. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Quando o juiz para o jogo, tá aí Cebolinha. Cebolinha botando um gelo aqui na perna. Carrascal. De la Cruz. Varela. Ayrton Lucas. Danilo. Esse é o grande banco do Flamengo. O Flamengo vai atropelando o Madureira. Difícil pro Neguete. Neguete, depois do primeiro jogo, falou: gente, é o Flamengo. Não dá para fazer muita frente. Hoje, então, 24-25 agora no segundo tempo. 7-0 pro Flamengo. Assim, Luiz, o Flamengo é muito melhor, a gente vem falando isso, talvez até vencesse por um placar dilatado como está vencendo, mas a expulsão do Wallace, camisa 10, no primeiro tempo, acabou com o jogo, né? Porque aí 11 contra 11 já era muito difícil, 10 contra 11 é impossível, então o Flamengo ficou mais à vontade. O time do Madureira merece todo o nosso respeito, são atletas, são profissionais, trabalhadores, hoje estão levando essa goleada, mas não é time para levar 7, assim, hoje é um contexto completamente diferente. Tanto que se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca, já avançou uma fase na Copa do Brasil, né? Hoje é um jogo fora do contexto para o Madureira, assim, não dá para a gente balizar o Madureira também. Se a gente não pode balizar o Flamengo pelos 7-0, também não pode balizar o Madureira pelo 0-7, digamos assim. Infelizmente, para o Madureira, uma noite que está dando tudo errado, né? Expulsão, gol contra do Jean, o jogo já começa com o Neguete saindo mal do gol e o Paquetá fazendo o primeiro. Uma noite para esquecer. Madureira com uma noite terrível jogando contra um adversário poderosíssimo. E não pode afetar para o próximo jogo, né? Um jogo importante da Copa do Brasil, né? Financeiramente para o Madureira é importante, chegar lá com confiança. Você perde um jogo como esse, você não pode levar para outra competição essa cobrança, né? Exigência que tem os jogadores. Por exemplo, o Madureira foi a São Januário, empatou com o Vasco por 0-0 na fase de classificação. Então não é um time que leva 7 toda hora. Você vai fazer, aquele time pequeno que leva 7 toda hora. Não é isso. Hoje é um contexto, como vocês dois falaram, muito fora da curva. Madureira avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar em casa o Águia de Marabá. O Águia se classificou vencendo a Independência por 2-0. E até para corroborar isso que o Eric fala, né? Esse empate com o Vasco em 0-0 foi a estreia do Toninho Andrade. 7 jogos no comando do Madureira, as únicas 2 derrotas nos 2 jogos da semifinal contra o Flamengo. O Matheus Julião, torção no joelho, vai fazer exames para confirmar se realmente teve alguma lesão no ligamento cruzado. E para infelicidade maior ainda do Madureira, o Flamengo hoje precisa mostrar resultado. Porque em condições normais, eventualmente você faz um 3-0, um 4-0, começa a tirar o pé, vai se poupar para o jogo de domingo contra o Fluminense. Isso não está acontecendo hoje. Andrew está jogando com o Vitão. Tá o ex-zagueiro do Internacional de Porto Alegre. Everton Araújo. Vitão. Na soma dos placares, 10-0 para o Flamengo. Léo Ortiz. Virando o jogo para Samuel Lino. Fica no mano a mano. Samuel Lino. Tá querendo dele. Samuel Lino. Forçando a tabela, Pedro no pivô, toca para trás. Ortiz, o cruzamento, Paquetá. Subiu e não conseguiu a cabeçada. O Flamengo insiste, o Flamengo quer mais. Samuel Lino, Alexandro, Luiz Araújo pediu, tem cruzamento na direção do Pedro. Mais uma posse de bola para o Flamengo. Luiz, tem uma questão que está me chamando a atenção no jogo do Flamengo. Lógico, tem a facilidade, mas essas investidas de bola, tanto do Vitão quanto do Ortiz, né? O Ortiz do lado direito para o lado esquerdo aqui e o Vitão sempre procurando o Royal lá. E tá entrando todas as bolas. Samuel Lino. Pedalou, driblou. Luiz faz o toque. Everton. Royal. Ortiz. Vitão. Alexandro.
Bola vem de pé em pé, tá fácil pro Flamengo. Samuel Lino deu aquela pedalada. Samuel Lino, cruzamento, Luiz Araújo dominou, a bola escapuliu. Ele chegou atropelando, não vale a finalização. Falta em cima do Wendel Lessa. Saiu o público, Luiz. Qual é o público, Duda? 25.059 torcedores, mais do que na primeira semifinal. Do setor norte, setor tradicional do Flamengo, tá quase todo lotado. Tem bastante espaço, mas tem bastante gente também. Eles estão cantando e apoiando bastante nesse momento. No começo do jogo, antes de a bola rolar, só vinha protesto de lá. Subiu bem, subiu bastante. O público supera, de certa forma, a expectativa que se tinha. E chegou muito em cima da hora do jogo também, né? Porque quando a gente abriu a nossa transmissão no aquecimento às 8 da noite, o Maracanã estava bem vazio, né? E a informação que a gente tinha entre 10 e 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, né? Então o pessoal chegou em cima da hora. Lindoso, Lessa. Falta marcada por Madureira. 27, Júlio César. Madureira 0, Flamengo 7. Jean. Lessa, chamando Rodrigo Lindoso. Marcão. Alexandro. Everton dividiu. E a posse de bola é do Flamengo. Lembrando que o Madureira não teve hoje o Juninho. O Juninho se lesionou contra o ABC. E perdeu no primeiro tempo o Wallace Camilo. O Wallace Camilo foi o cara que fez o gol contra o ABC. Foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Léo Ortiz. Super goleada do Flamengo aqui no Maracanã. Domingo que vem, 5 horas da tarde, ao vivo. Fluminense e Flamengo decidindo o Campeonato Carioca. Coutinho. Fecha. Lessa. E aí a bola para ninguém. Tá no coração. Tá no esporte. Superbet, você sente quando é super. Samuel Lino consegue um bom domínio. Paquetá pediu bola pro Paquetá de costas, girou para trás. Pedro driblou. Pedro. Luiz Araújo tentou. Virou treino, né? Virou treino. Olha o elástico. Você viu a categoria? Você percebeu a técnica? Pedro, elástico. E aí é escanteio. É naquele jogo que a Duda lembrou do 8-0. O Pedro fez um gol assim dando elástico. Foi eleito até o gol mais bonito. Luiz Araújo, cruzamento na segunda trave. Everton para o meio. Mais uma posse de bola para o Flamengo. Luiz Felipe. É o garoto da base, tocando aqui na esquerda. Samuel Lino. Paquetá. Torcida já vai antecipando a grande decisão de domingo. Torcida do Flamengo querendo o jogo domingo. Domingo ao vivo no Sport TV, Fluminense e Flamengo. Léo Ortiz. Luiz Felipe. Pensa o lance, toca na esquerda. Samuel Lino, no 1 contra 1, no mano a mano. Vem pra cima do Coutinho. Entortou Coutinho, Samuel Lino, cruzamento. O último toque foi do Wendel Lessa. Tá aí o Cauã Coutinho caído. Logo depois de Madureira e Flamengo tem troca de passes. Felipe Diniz, Ricardinho, Carlos Eduardo Mansur. Estamos vendo de novo o pisão ali no pé do Cauã Coutinho. E a dor do lateral do Madureira. Escanteio com a cobrança de Lucas Paquetá. A bola vem abrindo, toque de cabeça. Cabeçada para fora do Vitão. E tem outra mexida, outra substituição no Madureira.
Vai ser... Até estavam esperando para ver se o Cauã Coutinho ia pedir para ser substituído. Pelo jeito ele vai conseguir ficar em campo. Vai embora o capitão Rodrigo Lindoso com a 19 para a entrada do 17, Arthur Santos. E o capitão passa a ser o Marcão. E o capitão passa a ser o Marcão. Coutinho toca de cabeça, posse de bola para o Flamengo. Vitão. Alexandre. Vem no gás, Emerson Royal. Luiz Araújo pediu e recebeu. Luiz Felipe. Daí para Alexandro. Madureira tem um a menos desde os 29 do primeiro tempo, quando o Wallace Camilo foi expulso. Esse é Vitão. Na boa, pro Royal. No peito, na grama. Luiz Araújo. Gira e perde. Everton na briga. Everton ganha. Luiz Felipe tem falta marcada para o Madureira. Quando temos agora 32 no segundo tempo. Domingo que vem, decisão do Campeonato Carioca, jogo único. Bola rolando aqui às 18 horas no Maracanã para Fluminense e Flamengo. Neguete dá um chutão para frente. Vitão. Samuel Lino. Alexandro. Voltando com Vitão. Esse é Léo Ortiz. Emerson Royal dispara na direita. Ortiz viu. Bola para Royal. Corte de cabeça do Júlio César. Luiz Araújo. Everton Araújo. Tem distribuição na esquerda para Samuel Lino no 1 contra 1, no mano a mano. Do jeito que ele gosta. Paquetá, vem para a entrada da grande área. Paquetá, pensa o lance, volta mal, volta curto. Sai jogando o Madureira. Vinícius Balotelli desarmado. E está sentindo o Royal. Acho que o Balotelli deu voluntário. Ele escorrega, ele tem um toque. E aí? Aquela raspada que dá aquela arranhada forte. E né? a trava de alumínio. Aquela lanhada, né? Trava de alumínio, corta tudo. Agora, Luiz, Paulo, o Felipe ainda tem mais uma janela de substituição e mais 2 possibilidades de mexida, né? Ele fez 3 até agora. E eu acho que ele está dando o jogo para o Paquetá e para o Pedro exatamente para essa questão da confiança mesmo, porque você vê que os dois já estão um pouco mais cansados. O Paquetá agora já estava um pouco sem ritmo nesse lance que ele tentou fazer ali na jogada individual. Tem a ver um pouco com cansaço, com desgaste também. Mas me parece que o Felipe está querendo dar essa confiança para os caras jogarem mais ritmo de competição, eventualmente fazer mais um gol e tal. Everton Araújo trabalhando com Alexandro. Paquetá. Pedro pediu, Paquetá viu, tem cruzamento para o Pedro. Passou por todo mundo, o último toque do Júlio César é escanteio. Flamengo vence por 7-0. 4 gols do Pedro, 2 do Paquetá e um gol contra do Jean Viana. Flamengo buscando o 8º gol, cruzamento na primeira trave, a tentativa era do Ortiz. Tira o Madureira do jeito que dá, a bola não ganha muita distância. O Madureira todo recuado. Se o Flamengo acelerar um pouquinho, marca mais. Samuel Lino. Time do Madureira exausto, cansado. Samuel Lino. Erra o passe. Não fica com a bola. Como o Eric falou, sempre lembrando e enaltecendo, Madureira chegou a uma semifinal do Campeonato Carioca. É de enaltecer, não é de cobrança. O Eric tem razão. Chegou a semifinal do Flamengo, deixando de fora gigantes aí do futebol brasileiro.
E assim, no jogo de hoje não tem como, não tem alternativa. Ele não tem um jogador lá para segurar essa bola, né? Para os jogadores de trás descansarem. Então a bola bate e volta toda hora. Você pode ver que o desgaste, o Madureira não consegue dar 2 passes, trocar 2 passes, a não ser uma bola longa chutada para o Flamengo atacar de novo. Madureira, na sua humildade, enfrentando um time que está na lista dos 30 clubes mais ricos do mundo, com o maior faturamento do Brasil. Flamengo protagoniza, que a janela ainda não acabou, protagoniza a janela de maior investimento da sua história. Janela fecha amanhã, né? E você vê, Luiz, que o Madureira, mesmo sendo um time pequeno, e ele vem disputando com muita frequência os campeonatos cariocas. Eu não lembro a última vez que o Madureira foi rebaixado, por exemplo, e não tenha jogado a elite do campeonato carioca. E a última vez que ele levou 7 gols num jogo de campeonato carioca foi em 1999. Portanto, tem 27 anos que um time não faz 7 gols no Madureira. Foi o Super Vasco de 99, que era um timaço também, foi até 8-1 o jogo. Então, só para corroborar com o que a gente está falando, né? Não é normal o que a gente está vendo hoje aqui. Eric, eu falei dos 2 jogos em que o Flamengo fez 8-0 no Madureira. Eles aconteceram em 1957 e 1982. 82, o Flamengo tinha aquele timaço. E aí meteu 8. Tal de Zico, aliás, o aniversariante de amanhã. Comandante daquele time histórico. Time que foi campeão do mundo. Fubá. Pela esquerda, Fubá desarmado. Tem proteção e tem tiro de meta para Andrew. Vamos caminhando para o fim do jogo aqui no Maracanã. Daqui a pouquinho tem troca de passes com Felipe Diniz. Com o maestro da bola, Ricardinho. Com Carlos Eduardo, o Mansur. Tá uns 60 dias de férias o Mansur também, né? Sério? Sério. Ortiz. Teremos direito de resposta de Carlos Eduardo Mansur daqui a pouquinho. Luiz Felipe. Eu vi ele ontem aqui no Maracanã, hein? De férias ainda. Curtindo o joguinho. 38. Paquetá. Vitão. Ortiz. Tem um Royal na direita. Tá aí Emerson Royal. Com a marcação do Balotelli. Léo Ortiz. Gira o jogo Flamengo. Flamengo troca passes. Everton Araújo. Lucas Paquetá. Samuel Lino. Tá de pé em pé. Paquetá pediu uma devolução e recebeu. Levantou a cabeça o Pedro. Pede cruzamento. Everton Araújo chamando o talento de Lucas Paquetá. Troca passes o Flamengo aqui. Alexandro. Vitão. Os zagueiros viraram atacantes. Ortiz. Vitão mais uma vez. Everton Araújo. Paquetá aberto na esquerda. Samuel Lino. Marcão faz a proteção. Gira, tira do Samuel Lino. E aí a posse de bola para o Flamengo. Marcão podia proteger com o corpo para ganhar um tiro de meta. E respirar mais um pouquinho, né? Vem aí o Wallace Ian e vem aí Daniel. É isso, vai sair o número 3, Léo Ortiz, para a entrada do 87, Daniel Silva, outro menino da base. E vai entrar também o 64, o Wallace Ian, que estava com dores musculares, volta depois de ficar 3 jogos fora, para a saída do 52, Everton Araújo. Esse menino que está entrando, Daniel Silva, ele tem só 16 anos. É uma das grandes promessas das divisões de base do Flamengo para essa posição de zagueiro. O Flamengo tem uma escola formadora de zagueiros de muita tradição, já ao longo de muitos anos, né? E esse menino é uma aposta grande nas divisões de base do Flamengo, né? Pelo porte físico, pela categoria, pela maturidade apenas com 16 anos. Eu já ouvi muitos bons relatos sobre ele, sabe? Está ganhando essa primeira chance, um jogo no Maracanã bem legal. E num jogo totalmente decidido. Soma dos placares, 10-0 para o Flamengo. Pegou no braço, toque de braço do Arthur Santos. Todas as emoções do Campeonato Carioca. Eu sou o Luiz Carlos Júnior. Estou com Eric Faria, com Paulo Nunes, com Duda Dal Ponte, com André Pessoa e com você ligadaço no Sport TV. Daqui a pouquinho, troca de passes. Vitão. Alexandro. O Flamengo tem 7 e busca um 8º no fim do jogo. Alexandro. Daí para Samuel Lino, ex-jogador do Atlético de Madrid. Daniel. Luiz Araújo no mano a mano, no 1 contra 1. Luiz Felipe.
faz o toque. Royal. Bola volta aqui atrás. Daniel Silva. Alexandro. Bola na esquerda. Samuel Lino ajeitou para bater pro gol. Samuel Lino chutou! Na trave! Na trave! Insiste o Flamengo. De novo com ele, com Samuel Lino. Na entrada da grande área. Subiu o chute do Paquetá. Pegou embaixo na bola. Tiro de meta para Neguete. Para você ver mais uma vez. Samuel Lino. Driblando. Batendo pro gol. Neguete, trave. Quase o 8º gol do Flamengo com o Samuel Lino. Samuel Lino teve uma passagem pela base do Flamengo. E você está vendo de novo o chute do ex-jogador do Atlético de Madrid. E aliás fez o último jogo dele com a camisa do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes contra o Botafogo. E aí veio para o Flamengo. Quase 42, o Flamengo tira o pé do acelerador. Será que tirou? Marcada a falta. Às vezes parece que sim. O Luiz Araújo ia parar na cara do gol. Exatamente, eu ia falar, às vezes sim, às vezes não. Tem muita gente aí querendo fazer gol do lado daqui. O Samuel Lino quase fez. O Wallace Ian, que acabou de entrar. Lógico. Quase foi pro Bragantino. Isso. Quer mostrar serviço. O Flamengo não contratou centroavante na janela. Esse é um menino que surgiu muito bem, né, no Flamengo, teve algumas questões disciplinares, quase saiu, mas é um menino de talento, assim. O Felipe tendo paciência e conseguindo trabalhar o Wallace, eu acho que é um jogador que pode ainda render frutos para o Flamengo, viu, Luiz? Ele pressiona e ganha. Pedro, lá vem Flamengo, são 4 contra 3. Pedro faz o toque. O Wallace deixou passar. Samuel Lino, cabe o 8º. Samuel Lino! Gol! É do Flamengo! Finalmente saiu o 8º. A goleada aumentou ainda mais. 8-0 para o Flamengo. Samuel Lino, para você curtir mais uma vez. Ele estava querendo muito esse gol. Samuel Lino batendo e tirando do goleiro do Madureira. Samuel Lino, chute no cantinho de Neguete. 8-0 para o Flamengo. Por um outro ângulo para você, Samuel Lino. E a goleada não para de aumentar. Virou em 4. Será que termina em 8? Eric Faria. Luiz, não tem nem muito o que falar mais desse jogo, né? É esperar o árbitro terminar, um treino, o Flamengo treinou e se preparou para a final do Carioca contra o Fluminense. Essa que é a verdade, o Felipe vai tirar as conclusões, vai ter aí alguns dias importantes para treinar e recuperar os jogadores que não puderam estar hoje nem relacionados, principalmente casos do Jorginho, do Arrascaeta, do Eric Pulgar e do Léo Pereira, e entender qual é a melhor formação para enfrentar o Fluminense, né? Hoje valeu para o treino, valeu para o Pedro ganhar confiança novamente, eu acho. O Wallace erra o passe. Hoje é aquele jogo que provavelmente ele não vai dar acréscimo. E outra coisa, além do Pedro que o Eric citou, até pro Samuel Lino também, né? Voltar a fazer gol, trazer o torcedor a confiar no trabalho dele, né? E fez um golaço, hein? Consciente. Samuel Lino, primeiro já ficou. Lá vem ele, Samuel Lino. Pedro se apresentou, tem virada de jogo. Júlio César tira antes do Luiz Araújo. A bola fica com o Luiz Araújo. Atropelado pelo Júlio César. Temos quase 45. O Flamengo vem. Paquetá. Daniel Silva. Vitão. Alexandro. Será que o juiz vai dar acréscimos? Wallace sem acréscimo. Sem acréscimos. Vitão. Então o jogo vai terminar daqui a pouquinho. Pode ser o último ataque do jogo com Paquetá. Daniel Silva. Trabalhando com Luiz Araújo. Royal na linha de fundo. O Flamengo quer mais. Bola para na cabeça do Jean. Madureira tenta sair jogando, tenta ter a posse de bola e não consegue. O Flamengo segue no ataque com o Wallace Ian. Samuel Lino. Passamos dos 45. Paquetá tentou uma devolução. Fubá. Pressionado pelo Paquetá. Quando o juiz termina o jogo. Fim de goleada. Fim de jogo. Uma noite terrível para o Madureira. E uma grande recuperação do Flamengo depois da derrota para o Lanús. Flamengo atropelou o Madureira. Um show de gols. Chuva de gols aqui no Maracanã. Madureira 0, Flamengo 8. Na soma dos placares, 11-0 para o Flamengo. Domingo, decisão do Campeonato Carioca.
Mandando recado pro Fluminense, é o torcedor rubro-negro. Domingo às 18, com aquecimento Sport TV começando às 17. A grande decisão, estaremos juntos aqui no Maracanã. Valeu você que esteve conosco no Premier, sempre um prazer. No Premier em todo o Brasil, bom demais ter você conosco. Daqui a pouquinho tem troca de passes no Sport TV, com Felipe Diniz, com Ricardinho, com Carlos Eduardo Mansur. Comemoração discreta do Flamengo. A recuperação que o torcedor esperava. O torcedor queria essa goleada, queria esse grande resultado. E o Flamengo fez 8-0 no Madureira. Eu estive com Eric Faria, com Paulo Nunes, com Duda Dal Ponte. Vamos ouvir um pouquinho a torcida? O André Pessoa trouxe o clima do Madureira. Ouça a torcida do Flamengo. E a torcida não está satisfeita ainda não, hein? Time sem vergonha. Eu não falei antes no jogo, mesmo com a vitória, o torcedor vai cobrar. O torcedor do Flamengo é assim. Toda a repercussão da goleada do Flamengo no troca de passes. Vamos agora pro troca. Chamar meu amigo Felipe Diniz, que evidentemente pode dar um direito de resposta ao Mansur. Mansur esteve tanto tempo de férias assim. Diniz, grande goleada do Flamengo, Diniz. Grande Luiz, muito boa noite para vocês. Estamos chegando com o troca de passes desta segunda-feira, depois dessa goleada 8-0 do Flamengo sobre o Madureira. Esse é o jogo do Resta 1. Quem vai pegar a última taça de camarão? Cafu ou Nicole? Foi Nicole. A diversão tá aí. Superbet. Você sente quando é super. Carioca Superbet. Oferecimento Superbet. Você sente quando é super. Vai chegando, tentativa de cruzamento do Christian na área virada. Vídeo real. Passa muito perto. Bola rolada mais atrás pelo Matheus Pereira. Agora o William no cruzamento. Vem a bola por cima. Na linha da pequena área. Na trave! Era um truque, né? Cruzamento vem por cima. Fabrício Bruno tentou subir. O toque de cabeça. Vídeo real pra fora! Lançamento do Fabrício Bruno na frente pro Kaique de cabeça. Thiago vai lá! Kaique. Gerson na esquerda. Fez o cruzamento. Manda na segunda trave. Christian! Thiago! Pela linha de fundo. Matheus Pereira ameaça arriscada ali, busca o passe. Neiser de cara com o goleiro, ainda bate. Neiser real, ainda o Neiser no cruzamento, manda na segunda trave, manda pra fora. Cruzeiro chega de novo com o Lucas Silva, vai avançando, vai arriscada ali de fora. Golaço! Capitão Lucas Silva, liderando o Cruzeiro no sul de Minas, sobrou para ele, tinha várias opções de passe, resolveu arriscar. Daqui a pouquinho, alguns segundinhos, eu estarei fechando a live, tá?